Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa e eu vou gravar um seminário para a disciplina Tópicos Especiais em Bioquímica de Alimentos. Cujo tema é enzimas na panificação, bolos e biscoitos. O primeiro registro oficial da origem do pão, com uma produção ainda incipiente, data de 8.000 a.C., na região da Mesopotâmia. Com a invenção de moinhos de trigo, em meados de 3.000 a.C., a produção de pães ganhou impulso, sendo produzidos, assim, os primeiros pães fermentados. No Brasil, o princípio da panificação ocorreu em 1534, com a vinda de Martim Afonso de Souza, um dos donatários que trouxe as primeiras sementes de trigo à colônia. Já no século XIX, a produção comercial de pães no Brasil foi implantada definitivamente. Desde então, tem sido aprimorada, a fim de se obter um produto cada vez melhores, com melhores características tecnológicas e sensoriais. Para a produção de pães, são necessários ingredientes essenciais e ingredientes enriquecedores. Desses ingredientes essenciais estão farinha de trigo, água, fermento biológico e sal. A farinha de trigo atua como componente estrutural da massa, sendo fundamental na produção do pão. A água, além de hidratar as proteínas do trigo, tornando possível a formação de rede de glúten, atua como solvente, permitindo que, durante o processo de cozimento do pão, ocorra gelatinização do amido. O fermento biológico consiste de uma levedura selecionada, a que está representada na imagem, a Saccharomyces cerevisiae. Ela é responsável pela conversão de açúcares fermentescíveis a gás carbônico e etanol, e ela vai tornar a massa mais elástica e porosa. O sal, ele possui inúmeras funções, controlando a fermentação, fortificando a rede de glúten, tem ação bactericida, ressalta sabor e clareia miolo de pão. Dentre os ingredientes enriquecedores, a gente pode destacar as enzimas, que elas atuam como produtos biológicos seguros que substituem ingredientes químicos, gerando maior qualidade aos produtos finais e maior segurança aos consumidores. Elas também reduzem a quantidade de açúcar e gordura adicionados sem perder a qualidade final dos produtos na panificação. Também atuam aumentando a vida de prateleira dos produtos. A função das enzimas na fabricação de pães é deixar o miolo mais macio e homogêneo, a casca com melhor coloração e o maior volume no produto final. Em bolos, permite redução ou substituição de aditivos e ingredientes. Em panetone, a principal função das enzimas é aumentar a vida de prateleira. Em biscoitos, facilitam laminação, diminui perdas por quebra, maior uniformidade de produção. Em biscoitos do tipo cracker, a principal vantagem é a aceleração da fermentação. Agora eu vou falar alguns exemplos das aplicações das enzimas na panificação. A amilase são enzimas catalisadoras de hidrólise de amilopectina, amilose, glicogênio em maltose e dextrina. Ela é dividida em alfa e beta-amilase. A beta eu vou apenas comentar e eu vou exemplificar mais sobre a alfa-amilase. A beta-amilase é uma exoenzima que catalisa a hidrólise alternada de ligações alfa-1,4 glicosídicas de polissacarídeos como o amido, liberando moléculas de maltose a partir da extremidade não redutora. A alfa-amilase é uma endoenzima que hidrolisa ligações alfa-1,4 glicosídicas de moléculas de amido, glicogênio e outras alfa-1,4 glucanos, liberando oligosacarídeos e açúcares redutores.
principalmente maltose. A alfa-amilase fúngica, combinada com a amiloglucosidase, assegura a quantidade suficiente de açúcares fermentescíveis para a levedura, aumentando o poder fermentativo da massa e o volume dos pães. Além disso, a produção de açúcares redutores leva ao aumento da reação de Maillard, o que colabora para uma melhor coloração da crosta e sabor do produto. Já a aplicação de alfa-amilase maltogênica, ela produz maltose e algumas maltodextrinas maiores, que provocam um bloqueio na interação entre amido e glúten, gerando um efeito anti-Stalin. Esse efeito é como se ele retardasse o processo de envelhecimento. Com isso, tem impacto significativo na maciez e umidade do miolo durante o período de estocagem. Uma oxidase é uma enzima que catalisa uma reação de oxidação-redução envolvendo oxigênio molecular, o O2, como aceptor de elétrons. Nessas reações, o oxigênio é reduzido a água ou a peróxido de hidrogênio. A glucose oxidase é um exemplo de oxidase usada em panificação. A aplicação dessa enzima induz a formação de ligações cruzadas entre as proteínas do glúten, fortalecendo a rede formada. Além disso, o peróxido de hidrogênio produzido na presença de oxigênio pode levar ao efeito conhecido como gelificação oxidativa, levando a maior capacidade de absorção de água na massa, o que torna menos pegajosa. Seu uso tem como resultado a produção de um pão de maior qualidade, com maior volume e melhor estrutura do miolo. O uso de invertase na formulação de pães permite menor adição de açúcar. Isso acontece porque há a hidrólise enzimática da sacarose, formando glucose mais frutose. Isso acontece porque esses dois compostos somados possuem maior índice de dulçor do que a sacarose. Um benefício que pode ser percebido é a produção de compostos saborosos e moléculas de aromas agradáveis e voláteis. Também diminui a atividade de água, porque a ligação dessas moléculas com a água aumenta a pressão osmótica na massa. Presentes em maior quantidade em pães integrais, as fibras podem influenciar na consistência da massa e enfraquecer a estrutura do glúten, levando a maior absorção de água, perda de sensibilidade e redução da tolerância à fermentação. A adição de celulase quebra as fibras de celulose, permitindo melhor desenvolvimento da rede de glúten e melhor estabilidade da mesma, aumentando o volume do produto final, além de permitir a produção de miolo mais macio e regular. Assim como acontece no uso da invertase, com a aplicação de lactase em produtos como pães, bolos e biscoitos, que contêm leite, é possível reduzir a adição de açúcar nas formulações. Esta enzima hidrolisa o açúcar do leite, a lactose, produzindo também quantidades equimolares de dois açúcares, neste caso, glucose e galactose. Somados, estes dois compostos também possuem maior índice de dulçor que a lactose. Além disso, o uso de lactase permite a utilização do baixo em lactose ou zero lactose, segundo regulamentações da Anvisa. Há um aumento do número de pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose. Isso leva à mudança de hábitos alimentares da população em geral e tem levado uma tendência crescente na demanda de produtos com este apelo.
As proteases hidrolisam as ligações peptídicas das proteínas, levando à formação dos grupos amina e carboxila, originando polipeptídeos de menor peso molecular e ou aminoácidos livres. São classificadas pelo modo de ação pelo seu sítio catalítico. Exopeptidases, que atuam nas extremidades da cadeia polipeptídica, e endopeptidases, que agem nas ligações no interior da cadeia proteica. Podem ter origem vegetais, microbianas ou fúngicas. A aplicação das proteases é feita durante a fase de fermentação, para que haja tempo para sua ação, uma vez que são inativas na temperatura do forno. A protease também reage com o açúcar usado da formulação ou produzido pela alfa-amilase, que é o responsável pelo desenvolvimento do sabor e da cor, característicos do pão. O uso de protease em farinhas com alto teor proteico dará origem a produtos com valor nutricional. Em biscoitos do tipo cracker, o uso de proteases de fungo de Aspergillus oryzae permite a abertura homogênea da massa e evita a deformação do biscoito no forno. As propriedades do glúten e redução da força pela adição de metabisulfito de sódio, que torna a farinha mais adequada para a finalidade desejada, seja a produção de bolos e biscoitos. A utilização deste produto é regulamentada por legislação especificada. Uma das alternativas é utilizar as proteases. Essas são as referências bibliográficas do meu trabalho. Obrigada!